Fala galera, tudo jóia? Espero que sim. Gente, estamos passando aqui hoje para comentar um pouquinho sobre a prova de Biologia da FUVEST. Queria fazer um comentário geral, achei a prova legal, uma prova de um nível realmente esperado. Aquilo que a gente fala sempre nos comentários, né, anteriores à prova, uma prova que ela dá uma boa distribuída de questões quando você pega aquilo que cai na primeira fase, na segunda fase. Tem muita gente que diz assim, nossa, mas não caiu nenhuma questão de fisiologia animal, não caiu nenhuma questão de zoologia, né? Espera isso para a segunda fase, né? Geralmente as coisas que caem na primeira não caem na segunda, então, né, o pessoal dá uma mesclada. Então achei uma prova bacana, a ecologia veio aí com uma incidência maior de questões, né? Os caras privilegiaram um pouquinho mais de ecologia nessa prova, envolvendo problemas ambientais, dinâmica de população, colocaram uma questão de genética bacana, bem construída, enfim, né? Então, achei uma prova bacana. Aquilo que a gente fala sempre, a FUVEST ela não vai, pelo menos dentro da biologia, em cima de atualidade. Você pode ver que não caiu absolutamente nada envolvendo Covid, os problemas ambientais que nós estamos vivendo nesse exato momento, nada. Ela não toca no assunto. É como se nada disso estivesse acontecendo. Ela sempre foi assim. Então, né, na descrição da prova nós tínhamos colocado isso para vocês. Então vamos dar uma olhada nas questões? Olha só. Primeira questão dizia assim, a transição do Cerrado para Mata Atlântica, deixa eu pegar aqui a canetinha, tá? Então tá saindo de Cerrado para Mata Atlântica, zona de transição, é um ecótono, um ecótere. Lembrar, Cerrado, local de pH, o solo com pH ácido, a planta tem dificuldade de absorver os minerais que estão no solo, absorve mais alumínio, né? Os arbustos que eu encontro em Cerrado são tortuosos, os galhos, o caule é todo torto, muito suber, queimada. O suber tem que ser grosso para poder proteger a planta de queimada. A Mata Atlântica já é uma floresta pluvial tropical, já não tem o pH ácido no solo, já absorve bem os minerais. Já são plantas de folha larga, são plantas mais latifoliadas. Eu não tenho aquelas adaptações de planta de cerrado. É uma situação completamente diferente, muita umidade, presença de rios voadores, muita planta epífita, vários estratos arbóreos. Então tem que lembrar dos biomas, tá certo? E ele está falando que está saindo do cerrado e indo para a Mata Atlântica. E aí ele diz assim, ó, ocorre uma substituição da vegetação que resulta em mudança na frequência de certas características das plantas. Óbvio, né? Se eu saio do cerrado e vou para a Mata Atlântica, gradativamente as plantas vão mudando as suas características. Identifique duas mudanças decorrentes dessa transição. Primeiro, aumento da frequência de caules e galhos tortuosos. Não, diminui a frequência de galhos e caules tortuosos, porque galhos e caules tortuosos é no cerrado, eu estou saindo do cerrado e indo para a Mata Atlântica. Então, A furou. B. Aumento da frequência de plantas que germinam e crescem melhor sobre a luz direta do sol. Diminuição da frequência de plantas que apresentam folhas largas. Não, folhas largas são plantas encontradas na Mata Atlântica. Vai aumentando gradativamente a frequência de plantas com folhas largas. Então também não pode ser o B. No C ele dizia assim, diminuição da frequência de caules e galhos tortuosos, realmente diminui a frequência. E aumento na frequência de plantas que apresentam folhas largas. Legal, legal. Essa aqui é a alternativa correta. Se você olhar no D, diminuição da frequência de plantas epífitas. Não, planta epífita é planta muito encontrada em Mata Atlântica. É um dos pontos que mais tem planta epífita é Mata Atlântica, né? E o E, diminuição da frequência de plantas que germinam e crescem melhor sobre a luz direta do sol, aumentando a frequência de plantas com adaptações à queimada. Planta adaptada à queimada é de cerrado e eu estou saindo do cerrado, logo isso está diminuindo e não aumentando. Então essa é uma questãozinha envolvendo ecologia, envolvendo biomas, tranquilinha, espero que você tenha acertado. Vamos para a próxima. Ó, dá uma olhada nessa. Dá uma olhada nessa. Essa é uma questão, gente, que diz o seguinte, deixa eu tirar aqui Ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá aqui? Dá uma olhada. O tempo de decomposição dos diferentes resíduos sólidos condiciona a destinação de cada tipo, visando a diminuir os impactos ambientais causados
por seu descarte. O gráfico mostra dois grupos de resíduos sólidos, X e Y, produzidos pela população humana com diferentes tempos de decomposição. Então nós temos aqui um resíduo que ele está chamando de X, tá? Tempo de decomposição aqui, repare, ó, tá? Ó, vamos por aí 50 anos, e parte podendo chegar até a 100 anos de tempo de decomposição. Beleza? Tá aí, esse é o X, tá? Aqui nós temos o Y. O resíduo sólido Y já é um resíduo que, ó, no mínimo, o tempo que leva para decomposição, 150 anos, né? Ó, a maior parte, 200, 210 anos. Ó, chegando a 480, 490 anos, podendo até chegar a 500 anos. Olha só. De 200 a 500 anos para que ele possa ser decomposto. Aí, eu vou para as alternativas, tá? Ele põe note e adote. Considere que os resíduos do grupo X e Y foram expostos às mesmas condições, então nas mesmas condições de decomposição. Ele quer frisar que são produtos muito diferentes, que o tempo de decomposição realmente é muito diferente. Não é que um está em uma situação e o outro está numa outra situação, não, a situação é a mesma. Na natureza, no solo, com presença de bactérias, fungos decompositores e etc. Tá? Sem, olha lá, decomposição acelerada. Bom, aí ele diz assim, com base nessas informações e nos seus conhecimentos, é correto afirmar que as garrafas PET fazem parte do grupo Y, ó, o grupo Y, garrafa PET plástico, é um dos compostos sólidos de maior dificuldade de decomposição, você sabe disso. Realmente, a garrafa PET estaria aí no grupo Y. Vamos continuar, ó, e sua destinação é recomendada, a sua destinação recomendada é o reuso, de você reutilizar aquilo, pegar aquela garrafa e usar novamente para outros fins, e a reciclagem. Aquilo que você não for reutilizar, você destinar para reciclagem para poder aproveitar novamente aquele plástico, até para construir uma outra garrafa PET ou alguma outra coisa que tenha plástico na sua composição. Gostou? Essa é a alternativa. Essa é a alternativa correta. Se você olhar no B, embalagem de papel fazem parte do grupo Y. Não, o papel não leva tanto tempo assim para ser decomposto, você sabe disso. O papel tem uma decomposição muito mais rápida, né? Estaria aqui no X, tá certo? Depois você vai no C, garrafa PET fazem parte do grupo X. Não, porque leva muito tempo para ser decomposto. É plástico, então não pode ser o C. Você vai no D, embalagem de papel faz parte do grupo Y. Não, faz parte do X, porque decompõe com maior facilidade. E o E, garrafa de vidro faz parte do X. Pelo amor de Deus, garrafa de vidro faz parte do Y. A decomposição é extremamente lenta, é algo, né, quase surreal com relação à decomposição. Então, realmente, alternativa coerente, alternativa A, uma questão também envolvendo ecologia, envolvendo problemas ambientais, né, uma análise de gráfico, mais os conhecimentos que você tem com relação ao destino do lixo. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho, olha aqui, da questão número 3. Os gráficos mostram a variação nas taxas de emigração, imigração, mortalidade e natalidade de uma dada população de mamíferos ao longo de 20 anos. Gente, veja bem, eu vou passar um pouquinho aqui o gráfico, ó, deixa eu passar aqui um pouquinho. Isso tem a ver com aula de população, tá? Você está estudando a densidade de uma população, você tem que lembrar que ao estudar a densidade de uma população, existem fatores que colaboram para o aumento da densidade, colocam indivíduos na população, que no caso é a natalidade mais, ó, a imigração, a entrada de novos indivíduos. Esses dois fatores aumentam a densidade populacional, enquanto que eu tenho os fatores opostos a isso, que seria a mortalidade e a emigração, que são fatores que diminuem o tamanho da população, a densidade populacional. E aí, lembrar que nós temos umas expressões, dá uma olhada nisso aqui, vê se você consegue lembrar disso aqui com facilidade. Olha essas 3 expressões que nós temos aqui. Uma população que está em crescimento, a somatória da taxa de natalidade mais imigração tem que ser superior à mortalidade mais a imigração. Entretanto, uma população em declínio é o oposto.
quando eu somo a natalidade mais a imigração, o valor sai menor que a mortalidade mais a imigração. E se os valores saírem mais ou menos elas por elas, significa que a população está em equilíbrio. Então vamos voltar na questão? Ó, me dá uma força aqui na questão. Olha isso aqui. Ó o que nós temos aqui. Eu vou voltar um pouquinho na questão. Você poder me ajudar. Olha aqui. Olha os gráficos. Você está vendo esse primeiro gráfico, gente? Esse primeiro gráfico é um gráfico que está falando da taxa de emigração, da taxa de saída. Você percebe com o tempo, ó, a taxa de imigração ela é estável, né? Em mais ou menos 200 indivíduos. Você fala, puta, imigração é saída. Ela colabora para a população reduzir. A outra coisa que colabora para a população reduzir é a mortalidade. Deixa eu ver, tem mortalidade? Tem. Como é que está o gráfico de mortalidade? Ó, a mortalidade está aumentando e chega nesse nível aqui. Então a imigração é estável, a mortalidade aumentando. Aí você fala, bom, agora vou nos fatores que fazem com que a população aumente, não diminua. Então eu tenho aqui, ó, a imigração que é entrada de indivíduos nesse mesmo lapso temporal. Você está vendo que o gráfico está aumentando? Olha mais ou menos onde vem. Você percebe que bate com esse? Enquanto que o gráfico de natalidade, ó, é estável em 200. Então, quando você pega esse de natalidade mais esse de imigração, você percebe que você tem uma natalidade estável, uma imigração crescente no número mais ou menos por volta de 300, e quando você vai nos fatores que diminuem a população, mortalidade no número mais ou menos de 300 e uma imigração estável em 200. A somatória geral dá valores equivalentes. Olha o que acaba acontecendo. Com base nesses gráficos, o tamanho dessa população deve manter-se constante ao longo do período considerado. A população fica estável. Fechou? Então, uma questão também de ecologia. Você vê 3 questões que envolvem o assunto ecologia para nós aqui. Tá? Espero que você tenha acertado. A gente frisa sempre. Ecologia está sempre entre os principais temas cobrados em qualquer vestibular. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nessa outra questão. Ó. Bom, vamos dar uma olhadinha na questão número 4. Vamos lá? Olha só, uma variedade de milho BT foi modificada com a inserção de genes da bactéria Bacillus thuringiensis, que produz uma proteína CRI que é tóxica para insetos, como as lagartas que atacam suas lavouras. Então a intenção de se criar esse milho transgênico, uma questão que está envolvendo biotecnologia, é produzir um determinado tipo de proteína que venha matar principalmente a lagarta de insetos que atacam a lavoura de milho. Aí ele segue. Essa proteína bloqueia o trato digestório dos insetos, levando-os à morte. E aí ele vem. Em aves e mamíferos que também se alimentam de milho, as proteínas CRI são inativadas durante a digestão ácida, perdendo sua ação sobre esses animais. Então o texto quer deixar muito claro para você que isso não tem nenhum problema de intoxicação para ave e para mamífero, porque ao bater no estômago com ácido clorídrico, inativa essa proteína. Então segue. A alternativa que indica corretamente um aspecto positivo e um negativo dos efeitos dessa modificação genética do milho para o ser humano é. Então ele quer um aspecto positivo e ele quer um aspecto negativo. Vamos ver? Alternativa A, aspecto positivo. Aumento do valor nutricional do milho. Não. Uma proteíninha a mais no milho, isso não pode ser levado em consideração para que você diga que o milho teve um aumento no seu valor nutricional. É uma coisa irrisória. Então a alternativa A já fura aí. B. Melhor tempo de maturação dos grãos. A proteína não tem absolutamente nada a ver com a maturação do grão. Então você também esquece isso. C. Facilitação da polinização das plantas. Também não tem absolutamente nada a ver com polinização. Até porque mata muitos insetos. Então esquece o C. D. Economia de água pela redução de irrigação. O que tem a ver com irrigação esse gene?
Absolutamente nada. E a alternativa E, maior produtividade das lavouras de milho. Você vai ter uma produtividade maior? Vai. Por que você vai ter uma produtividade maior? Porque você está inserindo um gene que acaba matando insetos, que acaba sendo um grande prejuízo para o agricultor. Então a produção de milho vai ser maior. Então isso é um aspecto positivo? Óbvio que é um aspecto positivo. Agora vamos para o negativo. Aspecto negativo, possibilidade de surgimentos de lagartas resistentes à proteína CRI. Isso pode acontecer? Pode. Pode. De repente, mutação, variabilidade genética por conta de crossing over, por conta de recombinação, enfim. E no meio da população de lagartas pode surgir uma que não morra ao ter contato com a proteína CRI e ela vai ser selecionada e daqui a um tempo esse milho transgênico não vai ter o efeito mais que tem nesse momento, que é de matar, se não a totalidade, a grande maioria dos insetos. Não é? Então eu crio uma população de lagartas com um nível evolutivo muito maior com relação à resistência a essa proteína. É a evolução. Então um transgênico que de repente hoje tem um efeito legal, daqui a um tempo pode não ter o mesmo efeito. Beleza? Então a alternativa correta aqui para nós seria a alternativa E. Fechou? Show! Vamos para a próxima? Bom, agora nós temos aqui a questãozinha de genética, tá? Quinta questão de biologia. Vamos ver o que diz a questão? A genealogia a seguir representa uma família em que aparecem pessoas afetadas por adrenoleucodistrofia. Na verdade é a síndrome de Lorenzo, né? A gente conhece popularmente como a síndrome de Lorenzo, teve o filme Óleo de Lorenzo, enfim. A mulher 3.2, deixa eu marcar aqui para você, olha lá, 3.2, que seria essa mulher aqui, está grávida e ainda não sabe o sexo do bebê. Perceba que a genealogia é montada toda em função da família dessa mulher, tá? E ela tá aqui, vai ter o bebê com esse cara, onde nós temos, né, o indivíduo sozinho, não temos ninguém da família desse cara. Bom, aí ele diz, a relação correta entre o padrão de herança desta forma de adrenoleucodistrofia e a probabilidade de que a criança seja afetada, a criança aqui, né, filha do casal, qual é a chance dela ser afetada? Bom, primeiro, o padrão de herança. Bom, a primeira coisa é que geralmente, quando o exercício não cita para você que tipo de herança é, geralmente os exercícios eles vêm pautados em genealogias que têm um grande número de indivíduos para que você olhe para a genealogia e perceba se aquela característica em questão, que aqui é a doença, se ela está aparecendo mais ou menos por igual nos dois sexos, e se isso acontecer uma herança autossômica, ou se está aparecendo mais voltada para um sexo do que do outro. Só que a genealogia é uma genealogia com poucos indivíduos. Apesar de estar aparecendo aqui somente indivíduos do sexo masculino, isso não é informação suficiente para eu chegar à conclusão que essa herança é uma herança ligada ao sexo, ou restrita ao sexo, ou uma herança autossômica. Porque eu tenho poucos indivíduos. Então é complicado. Num primeiro momento, o aluno bate o olho, o cara que conhece um pouquinho mais genética, ele fica um pouco em dúvida. E aí tem um macete aqui no exercício. Você quer ver uma coisa? Se num primeiro momento o aluno pensa numa herança autossômica, eu acho que é uma herança autossômica. Eu acho que pode acometer tanto homens quanto mulheres, apesar daqui, né, eu ter poucos indivíduos, só está aparecendo em homem, mas eu acho que é uma herança autossômica. Aí ele faria assim: pais iguais, filho diferente, o diferente é recessivo. Então ele colocaria aqui, ó, a herança é recessiva. Os indivíduos que a têm são azinho, azinho. Então ele marca esse azinho, azinho. Esse aqui também, pais iguais, filho diferente, o diferente é azinho, azinho. O restante seria dominante, azão, traço. Então você colocaria aqui, né? Ó, azão, traço. Azão, traço. Azão, traço. Azão, traço. Essa mulher aqui também azão, traço, e esse homem aqui também azão, traço, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Tá aqui azão, traço, tá? Estaria aqui. Aí começa. Aí esse casal teve um filho azinho, azinho, então teria um azinho aqui, teria um azinho aqui. Esse outro casal também teve um filho azinho, azinho, então teria um azinho aqui e um azinho aqui.
Essa mulher que está aqui, ó, é azão traço, não dá para saber se ela é azão, azinho. Mas existe uma possibilidade dela ser azinho, a chance é de 2/3. Então até aí tudo bem. Só que quando chega aqui, você não tem a família, e aí ele pergunta, a probabilidade dessa criança ser afetada é de quanto? Ele vem com valores probabilísticos. E você não teria como calcular esse valor probabilístico, porque você não sabe o que esse indivíduo 3 é. Ele pode ser azão, ele poderia ser azinho. Se fosse uma herança autossômica, o exercício teria que passar alguma informação para você, do tipo, a chance de eu encontrar um indivíduo heterozigoto nessa população é de 1 em 100. Então eu ia considerar a chance dele ser azinho de 1 em 100. A frequência do gene recessivo na população é de tanto, aí eu ia considerar que a chance de ter um azinho ia cair numa genética de população. Herança autossômica com exercício genético de população. Mas ele não cita absolutamente nada. Nada. Então não pode ser uma herança autossômica. Então por esse motivo é que eu vou descartar a herança autossômica. Certo? Para mim vai ser uma herança de sexo. E aí, repare, ó. Herança autossômica tá aqui, eu descartei. Aqui também eu descartei, aqui embaixo. Tá? Eu descarto aqui embaixo. Aqui, essa última aqui. Tá certo? Ó, deixa eu te mostrar aqui, ó. Tirar a canetinha para poder te mostrar, tá vendo? Eu também vou descartar. Também não vai ser. Eu vou ficar entre a alternativa A, B e C. Herança ligada ao sexo, eu também vou descartar. Você fala, mas por que, professor, você vai descartar a herança ligada ao sexo? Gente, herança ligada ao sexo não, né? Ligada ao cromossomo Y. Por quê? Se tivesse no cromossomo Y, deixa eu limpar aqui para você. Se o gene tivesse no cromossomo Y, esse cara tem a doença, o pai obrigatoriamente teria que ter. E não tem. Então não tem como o gene estar no cromossomo Y. Então eu descarto também isso. Então descartei a C, descartei a D, fiquei com a herança ligada ao sexo recessiva. Né? Então tem que ser essa alternativa. Partindo do pressuposto que é uma herança ligada ao sexo recessiva, presta atenção, o que eu vou fazer? Aqui tem a genealogia. Uma herança recessiva ligada ao sexo, eu pego esse homem aqui, ó, número 1, e eu pego esse homem número 3, e eu pego esse outro homem aqui também número 3, geração 1, geração 2 e geração 3, se eles são normais, os 3 apresentam o gene dominante. Eles não têm a doença. Então ficaria assim, ó. Tá vendo? X azão Y, X azão Y e X azão Y. Para os 3. Já que a herança é ligada ao sexo recessiva, tá no X. Agora, dá uma olhada nesse cara aqui e nesse cara aqui. Eles não têm a doença? Então eles são Xazinho Y. Ó. Coloquei para os 2 Xazinho Y. Agora, dá uma olhada nessa mulher aqui. Ó, essa mulher aqui. Essa mulher aqui. Elas são normais. Então, pelo menos em um X, elas têm o azão. E no outro, elas podem ter o azão, como podem ter o azinho. Olha como é que eu marquei. Professor, por que você marcou X azão, X azinho? Porque ela tem um filho, ó. O pai mandou o quê? O pai mandou o Y, a mãe mandou o X. Se esse cara tem um azinho, ela tem que ter um azinho aqui. Você percebe? Você tá vendo essa moça aqui, ó? Geração 2, indivíduo 2. Olha o que eu marquei para ela. Ó. X azão, X azinho. Você fala, mas por que X azão, X azinho? Azão porque ela é normal. E azinho porque esse filho dela aqui tem um X azinho. E ó, o pai é normal. Ó, tá vendo? Tá aqui, ele mandou o Y. Quem mandou o X azinho? Quem mandou o X azinho foi a mãe. Agora, tá vendo essa outra aqui, ó, 3.2? Olha o que eu vou colocar para ela, ó. X azão, X traço. Por quê? Porque ela pode receber da mãe dela um Xazão ou um Xazinho. Ela tem 50% de chance de ser homozigota dominante, 50% de chance de ser heterozigota. Aí ela vai casar com o indivíduo 3.3. Olha o cruzamento que eu fiz. Olha lá. O 3.2 com o 3.3. Olha o que eu marquei. A mulher é Xazão, X alguma coisa. Qual é a chance de nascer aí uma criança que tenha a referida anomalia? Cara, primeiro, para nascer uma criança que tenha referida anomalia, ela tem que ter o azinho. E a chance dela ter o azinho, veja, esse azinho não tem que vir daqui, gente, ó. Não tem que vir daqui, ó. Tá aqui, ó. É esse X aqui, ó. Tem que vir daqui, ó.
Porque o pai mandou o XAzão. A mãe vai mandar o XAzão ou o XAzinho. Qual é a chance de mandar o XAzinho? Meio. Já coloquei aqui, meio. Não é certeza que ela é heterozigota. Aí o marido dela é normal, olha o que eu coloquei para ele, olha lá, XAzão Y. Fiz o cruzamento, ó. Se eu cruzar isso com isso, olha o que sai. Olha lá, é um dos filhos possíveis. Isso com isso é o outro. Isso com isso é o outro. Isso com isso é o outro. Ó, esse filho último aqui, ó, que seria um menino, poderia nascer um menino com anomalia. Por que que poderia? Porque, ó, menina não tem como. O pai é normal, o pai vai mandar para as meninas sempre o X com azão. Mas menino, caso a mãe seja heterozigota, ó, eu posso ter um menino normal, que a mãe manda o XAzão, mas posso ter um menino com anomalia se ela mandar um XAzinho. Isso é, se ela tiver o XAzinho. E aí você, quando olha para a questão, dá uma olhada alternativa. Não tinha ficado entre A e B? Herança ligada ao sexo. Probabilidade da criança ser afetada. 50% no caso de ser menino. Vamos voltar? No caso de ser menino, é de 50%? Veja, se a mãe for heterozigota, a chance de sendo menino ele ter anomalia é de 50%. Nasceu um menino, ou vai ser normal ou vai ter anomalia. Então, entre os meninos, a chance de ter anomalia é de 50%. Só que eu não posso esquecer desse meio, que é a chance da mãe ser heterozigota. Aqui está o meio da mãe ser heterozigota. Regrinha do E, a mãe tem que ser heterozigota e tem que ser um menino XAzão Y, regra do E pede para eu multiplicar. Multiplicando, eu tenho aqui 1/4 ou 25%. E aí, senhores, eu ficaria com a alternativa B de bola. É uma herança ligada ao X, recessiva, e 25% caso seja menino. Beleza? Uma questão de probabilidade condicional e, ao mesmo tempo, herança ligada ao sexo, uma questão legal, nível bacana. As questões de genética da FUVEST, geralmente, elas têm um nível bem elevado. Gostei da questão, tá? Veja, olha essa questão envolvendo divisão celular, né? Uma questão envolvendo um pouquinho de mitose aí e tudo mais. Vamos dar uma lida? Considere 2 genes, Azão e Bzão, localizados em cromossomos diferentes e seus respectivos alelos, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então ele está trabalhando com 2 pares de alelos, o indivíduo é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Uma representação possível desses alelos durante a mitose, imediatamente antes da metáfase, é... Bom, você sabe que hoje, você quando vai falar um pouquinho sobre divisão celular, né? Modernamente, a gente hoje tem 5 fases da divisão celular. A prófase, a prometáfase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Certo? São essas as fases que nós temos. Então, eu queria que você desse uma olhada. Ó, o que nós temos no período de interfase? No período de interfase tem o G1, tem o S e tem o G2, não tem? Então você imagine que numa célula você tem um cromossomo onde tem o Azão, um cromossomo onde tem o Azinho, um onde tem o Bzão e um onde tem o Bzinho. Período G1, alta atividade metabólica, a célula tem um crescimento, ela entra no período S, ela duplica o DNA, forma as cromátides irmãs, quer dizer, essa fita de DNA que tem um Azão, ela duplica, vai ficar Azão 2 vezes. Essa fita que tem um Azinho, duplica, vai ficar o Azinho 2 vezes. A fita que tem o Bzão duplica, vai ficar o Bzão 2 vezes, e a fita que tem o Bzinho duplica, vai ficar o Bzinho 2 vezes. Certo? Período S. No G2 já está tudo duplicado, a célula termina de crescer e entra em prófase. Olha lá, ó a prófase. Você está vendo? O DNA começa a condensar, olha lá, tá aí, início da migração dos centríolos, início da condensação do DNA, que são os cromossomos, só termina de condensar na metáfase. Hora que você entra em prometáfase, uma coisa que é importante é o DNA já está mais condensado e a carioteca, ó, ela fica completamente desintegrada. Essa carioteca, ela desaparece. Tanto é que as fibras do fuso se ligam aos centrômeros, ficam ligadas aos cromossomos, mas a carioteca, a membrana nuclear, ela não está mais presente, por isso até que as fibras conseguem se ligar ao centrômero. Você tinha que lembrar desse detalhe. Por que você teria que lembrar desse detalhe? Porque, veja,
Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Olha só o que nós temos. Perceba na alternativa C, ó, que ele mostra os cromossomos, mas ele mostra a membrana nuclear. E na fase imediatamente anterior à metáfase, a membrana nuclear não se faz presente. Então essa alternativa para mim já era. Quando eu venho para a alternativa D, ele também faz esse risco e põe membrana nuclear. A alternativa D para mim também já era, porque não vai ter membrana nuclear. E quando vem na E, ele também coloca a membrana nuclear. Eu também não tenho a membrana nuclear. Então essas três alternativas eu já teria que descartar. Porque na prometáfase eu não tenho mais a membrana nuclear. Então eu ficaria entre a alternativa A e a alternativa B. Aí o que eu tenho que lembrar? Se a fita de DNA, ela duplicou, formou cromática irmã, ó, com azão, ó, duplicado duas vezes, ó. Na outra fita não tinha um azinho, duplicou, cromática irmã, o azinho duas vezes, ó lá, aqui e aqui. No outro cromossomo tem o Bzão, duplicou, cromátides irmãs com Bzão duas vezes. E na outra fita de DNA teria o Bzinho, duplicou, eu tenho o Bzinho duas vezes. Tá vendo? Repare que nessa alternativa ele mistura, ó, azão com azinho. Como? Cromátides irmãs, azão e azinho? Não tem como. Cromátides irmãs, as fitas de DNA são idênticas, né? São idênticas, não teria como ter uma situação como... Ah, crossing over é meiose, nós estamos falando de mitose, esquece isso. Então a alternativa coerente aqui realmente seria a alternativa A. Uma questãozinha bem montadinha, cobrando coisas básicas, essenciais no entendimento da aula de mitose. Espero que você também tenha acertado essa, tá bom? Gente, depois nós temos aqui uma questão que fala um pouquinho de novo, uma questãozinha que fala um pouquinho sobre ecologia, sobre problemas ambientais. Ó, quarta questão de ecologia. Quarta. Vamos ver? O gás carbônico atmosférico reage com a água do mar, conforme detalhe em gás carbônico, reagiu com a água, formação do ácido carbônico, né? Aí isso depois perde um H+, forma um íon bicarbonato, aqui está o H+. Em condições ambientais causadas pelo aumento do gás carbônico na atmosfera, influenciam em processos caracterizados pela reação 2 durante o desenvolvimento de diversos organismos marinhos. Então ele coloca aqui a reação 2, mostrando, né, essa reação aqui, que é fundamental na formação de corais, formação de bicarbonato, enfim. Está aqui o cálcio reagindo e tudo mais. Aí ele fala assim, tendo por base essas afirmações, assinale a alternativa correta. Senhores, é importante, muito importante, que você, quando se depara com essa situação, que você lembre disso aqui, ó. Você tem aqui o cálcio, você tem aqui o ânion carbonato, você tem essa reação na água, formando o carbonato de cálcio. Está aqui o carbonato de cálcio, que é essencial para a formação de alguns seres vivos, o esqueleto de alguns seres vivos, principalmente os corais. Bom, só que essa reação, ela pode tanto vir quanto ir. Eu posso ter reação num sentido, como posso ter reação no outro sentido. Tá vendo que a setinha vai e vem? A setinha, para fazer com que isso venha se unir com isso, formando o bicarbonato de cálcio, isso precisa de um pH alcalino, que é o pH tradicional do mar, que vai variar entre 8,2 e 8,1, que é a média do pH do ambiente marinho e tudo mais. Num pH como esse, a tendência é eu ter formação de bicarbonato. Mas em pH ácido, que é o que o texto e a reação 1 mostra, que por conta do aumento do gás carbônico na atmosfera, ele mostra um problema ambiental e aí ele diz que está interferindo na água. Se você tem a formação do ácido carbônico na água, a tendência desse pH é começar a ficar ácido. E quando o pH fica ácido, eu pego o bicarbonato e começo a dissociar. Eu faço a reação inversa. E aí eu começo a desconstruir o bicarbonato de cálcio e não a construir. Então era isso que o texto estava tentando te mostrar. Então vamos voltar um pouquinho. Tá aí, ó. Aí ele diz assim, o processo 1 resulta em diminuição da alcalinidade, fato, está diminuindo a alcalinidade, né? Ele está diminuindo de 8,1 a 8,2 da água do mar, comprometendo a estruturação de recifes. Compromete? Compromete. Por quê? Porque começa aí nesse sentido, ó.
o bicarbonato começa a ser degradado, ó, por interferir na formação dos esqueletos calcários dos corais, conforme a reação número 2. Essa é a alternativa? Essa é a alternativa. Essa é a alternativa, tá aí, ó. Alternativa A. O B diz assim, o processo 1 resulta em aumento da alcalinidade. Como aumento da alcalinidade? pH vai ficar maior? Não. Estou formando o ácido, vai ficar menor. Então esquece o B. O C, o processo 1 não altera a alcalinidade. Lógico que altera, diminui. O D, o processo 1 resulta em diminuição da alcalinidade da água do mar, aumentando o pH, não, diminuindo o pH e não aumentando. E o E, o processo 1 resulta em aumento da alcalinidade, não, resulta em queda da alcalinidade. Então a alternativa coerente realmente é a alternativa A. Espero que você também tenha acertado essa. Vamos para a próxima? Ó, olha essa. Considere 3 espécies de plantas, X, Y e Z, e suas características. Uma botânica aparecendo aqui, mas uma questão bem suave, assim. Fisiologia vegetal, de forma mais pesada, não apareceu. Até aposto que é um dos temas que pode cair na segunda fase, tá? Bom, planta X não possui flores. Hã? Quando você começa a pensar em botânica, quer ver? Eu quero te mostrar um pouquinho. Dá uma olhada, né? Você tem esse cladograma. Eu acho que a botânica ela tem que vir na tua cabeça de forma muito clara, pelo menos as partes básicas, né? As plantas foram formadas pelas algas verdes ancestrais, sofreram um processo evolutivo, deram origem ao que a gente chama de briófitas, tá aqui, né? Onde os vegetais mais importantes são os musgos, mas as alternativas ele não fala de briófita, ele fala de pteridófita, gímeno e anjo. Ele não cita. Briófita é uma planta vascular, é uma planta criptógama, uma planta que não tem semente, que não tem flor, que não tem fruto, uma planta que não tem nada assim que chame atenção. A partir do momento que a gente põe esse ponto 2, nós temos o surgimento das plantas aqui que nós chamamos de pteridófitas, ó, representadas principalmente pelas samambaias. E aí nós temos surgimento de vasos condutores, a plantação vasculares, conduzem seiva com mais facilidade, mas não tem flor, não tem semente, não tem fruto. Olha aqui no ponto 3, ó, o que surge aqui? No ponto 3 nós temos formação de tubo polínico, nós temos formação de semente. Essa planta aqui, que é a gimnosperma, ela fica com semente, mas não forma fruto. Ela tem cônio ou estróbilo, ela não tem flor. A flor, o fruto, a dupla fecundação, tecido triploide, aparece tudo em angiosperma. Então você teria que lembrar um pouquinho desses aspectos evolutivos relacionados com a planta, certo? Aí ele diz assim, ó, a planta X não possui flores, mas é polinizada pelo vento, anemofilia. Eu acho que aqui já dá para você matar que é gimnosperma. Não dá? Né? Característico de gimnosperma. Ó, além disso, não possui frutos, mas suas sementes são dispersas por aves. Sabe aquela gralha azul? A gente sempre fala em gimnosperma, o pinheiro do Paraná mostra a gralha azul. Então, ó, gimnosperma tem na alternativa B e gimnosperma tem aqui na alternativa E. Ó, temos nas duas alternativas. Então já ficaria entre as duas. Quando chega aqui, planta Y, não possui flores. Não possui flores? Não, não é anjo. Ó, nem semente, não é gímeno. Se não tem briófita, então isso aqui só pode ser pteridófita, ó. Nem sementes, nem frutos. Pteridófita. Ó, aqui na E tem anjo, não é anjo, aqui, ó, pteridófita tem na B. E só para confirmar, Z possui flor, é polinizada por ave, além disso possui frutos, suas sementes são dispersas por aves, só pode ser angiosperma, alternativa aqui, alternativa bola. Beleza? Uma questão bem basiquinha de botânica, bem tranquila. Mesmo um aluno que não é um grande conhecedor de botânica acertaria essa questão aqui sem dificuldades. Tá bom? Uma questão bem sossegada. Bom, dá uma olhada nessa. A determinação do sexo em embrião de tartaruga de couro depende da temperatura. É o ambiente interferindo na manifestação do sexo. Muitos répteis apresentam os sistemas EW de determinação de sexo, mas aqui ele está mostrando o ambiente interferindo na sexualidade. E aí ele segue, ó. Depende da temperatura que o ovo foi exposto. Isso está relacionado à ação da enzima aromatase, é o nome da enzima,
que converte a testosterona em estradiol. Então ele está citando o nome de uma enzima que consegue pegar a testosterona e consegue metabolizar e transformar em estradiol. Ou seja, converte o hormônio masculino em hormônio feminino. Então essa é uma enzima importante para fazer com que o hormônio masculino se transforme em hormônio feminino e, obviamente, a tartaruga fique fêmea. Se eu não tiver a ação dessa enzima, fica a testosterona e aí tartaruga macho. Bom, a expressão gênica e a atividade dessa enzima nas gônadas são dependentes da temperatura, conforme indicado na figura. Então ele mostra a figura e ele fala assim, olha, isso aqui é um gene representado com essa imagem aqui em azul, né? E ele fala aqui, ó, transcrição gênica, produção de aromatase numa temperatura de 28 a 30 graus Celsius. Você está vendo aqui, ó, atividade da aromatase, temperatura. Você está vendo quando chega aqui, ó, de 28 a 30, você está vendo esse espaço aqui, ó, ele mostra que a atividade da aromatase, ela é significativa entre 28 e 30 graus. Que abaixo de 28, a atividade é praticamente inexistente. Repare aqui, ó, transcrição gênica de 24 a 28, ele pôs um X, quer dizer, ela praticamente não existe, a gente não consegue produzir o RNA mensageiro, não faz a transcrição, e aí a enzima não sai. E aí nós não temos, então, aromatase, olha lá, aromatase. Então, numa situação de 28 a 30 graus, se a enzima vai ser produzida, ela não converte testosterona em estradiol, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui a formação de fêmeas. E na temperatura de 24 a 28, onde a aromatase não vai ser produzida, vai ficar a mesma testosterona, nós teremos a formação de indivíduos de sexo masculino. E aí ele vem, sobre a determinação do sexo em tartaruga de couro, é correto afirmar que a atividade máxima da aromatase determina diferenciação sexual masculina. É isso que acontece? Não. A atividade máxima da aromatase determina sexo feminino e não masculino. Então, furou a B. O maior nível de transcrição do gene da aromatase coincide com a menor atividade da enzima. Veja, o maior nível de transcrição é aqui, ó, né? É aqui, ó. É nesse momento aqui, ó. Temperatura de 28 a 30, tá? Tá aqui, ó. Coincide com a menor atividade da enzima. Não, maior atividade da enzima, né? Não menor. Depois C. Em temperaturas entre 28 e 30, a maioria dos embriões diferenciam-se em fêmeas. É isso? É isso. Olha lá. Diferenciam-se em fêmeas. Então, assim, era uma interpretação de texto, um pouquinho de conhecimento, mas muito pouco, mais interpretação do que qualquer outra coisa. Espero também que você tenha acertado. Veja, OD, há equilíbrio no nascimento de machos e fêmeas a 26 graus. Não, a 26 graus eu não tenho atividade, né, da aromatase e o sexo vai ser masculino. Eu não tenho equilíbrio. E o E, deixa eu tirar aqui para você poder enxergar, olha lá. A atividade da aromatase depende da quantidade de estradiol disponível. Não, depende da temperatura e não da quantidade de estradiol disponível. Tá bom, gente? Beleza? Penúltima questão. No que diz respeito a infecções sexualmente transmissíveis, identifique a relação correta entre grupo causador, um dos seus sintomas e se possui ou não vacina preventiva. Uma questão que envolve doenças que cai muito, em quase todo vestibular as doenças estão presentes, e aqui ele pega doenças sexualmente transmissíveis e faz uma miscelânea de doenças. Aí ele vem, alternativa A, doença gonorreia, causador, uma bactéria, Neisseria gonorrhoeae. Tá aí, fato, um dos possíveis sintomas, ardor na uretra, secreção purulenta, tudo correto. Possui vacina? Ele pôs que sim, não tem vacina para gonorreia. Você sabe que a gente indica que, olha, uso de camisinha, tem que usar preservativo, se pegar o gonorreia tem que ir no médico, vai ser tratado com antibiótico e tem que tratar o parceiro também, piriri, pororó, não tem vacina. Então isso furou A. B, hepatite C, causada por bactéria. Aqui já furou, né, gente? Aqui já furou. Aqui já furou. Por quê? Porque não é causado por bactéria, hepatite é causada por vírus. Tá bom? Então, furou.
C, AIDS, HIV, vírus, show, erupção cutânea, cara, é complicado. Mas vamos imaginar que o cara pense no sarcoma de Kaposi, aquelas pústulas que aparecem na pele, pá, e ele, eu acho que é. Quando chega, possui vacina, e ele coloca que sim, que todo mundo sabe que AIDS não tem vacina. Então, furou a alternativa C. D, sífilis, ó, Treponema pallidum é um verme de jeito nenhum. Sífilis, assim como a gonorreia, são causados por bactérias, são doenças sexualmente transmissíveis, não tem nada a ver com verminose. Então, furou a alternativa D. E a E, condiloma acuminato, né? Famoso HPV, olha lá, HPV, causado por vírus, uma doença viral, verrugas na região genital, fato, em mulheres isso pode progredir, pode levar a câncer no colo do útero e tudo mais. Tem vacina? Tem vacina. Super comentada, super recomendada, né? As meninas principalmente, antigamente falavam-se em 3 doses para fazer uma boa imunização, hoje com 2 doses já imuniza bem e tal. Então aqui, a alternativa correta, alternativa E. Então também é uma questãozinha tranquila, se tiver um conhecimento básico de doenças sexualmente transmissíveis e tal, você consegue matar essa questão sem problemas, tá bom? Gente, e depois essa, vamos ver? Conto 5, instância 81. Luiz Vaz de Camões, os Lusíadas. E aí vem assim: e foi que, de doença crua e feia, as mais que eu nunca vi, desampararam muitos a vida e em terra estranha e alheia. Os ossos para sempre sepultaram, quem haverá que, sem ver, o creia. Que tão disformemente ali lincharam, as gengivas na boca que crescia, a carne e juntamente apodrecia. Esse é um trecho que já caiu N vezes em vestibular, principalmente quando ele cita essa situação da gengiva que apodrecia, que caía, o que ele quer exacerbar nessa situação. Uma situação muito comum em pessoas que têm falta de vitamina C. A doença que ele tenta descrever, em Os Lusíadas, é o escorbuto. Escorbuto. Então ele vem, é correto afirmar que Camões, nesse trecho, descreve sintomas de peste bubônica? Nada a ver. Nada a ver. Não tem nada a ver, principalmente com esse trecho aqui, ó. Gengivas na boca que crescia, carne que juntamente apodrecia. Você sabe que um dos principais sintomas do escorbuto é sangramento nasal, bucal, queda de dente, por conta da falta de vitamina C, que, entre tantas coisas, estimula a formação de colágeno que dá sustentação, né? Entre outras coisas, para a gengiva. Então não tem nada a ver aqui com peste bubônica. Ou B, escorbuto, deficiência em vitamina C, doença comum em viagens ultramarinhas europeias do século XV e XVI, como de Vasco da Gama em busca das Índias. Tá correto isso? Corretíssimo. O C ele fala de malária, nada a ver com malária. O D ele fala de varíola, nada a ver com varíola. E o E ele fala de leishmaniose, nada a ver com leishmaniose. Realmente aqui é o escorbuto. Beleza? Aquilo que eu falei no começo, o FUVEST procura varrer e pegar um pouquinho de cada ponto da biologia, apesar que esse ano deu praticamente 40% das questões envolvendo a primeira fase se concentraram muito em ecologia. A gente sempre bateu na tecla que a ecologia, tanto no Enem como nos vestibulares, de uma forma geral, já há muitos anos, está entre os 2, 3 assuntos que mais caem. Eu espero do fundo do coração que todos vocês tenham ido muito bem e que a gente volte a conversar sobre essas questões da segunda fase e que você também, né, consiga aí ter uma boa performance na prova. Tá bom, moçada? Fica aqui o meu abraço e até a próxima resolução. Valeu, galera!